só queria pedir para o Leonardo. Sim. Oi? Eu não sei exatamente qual vai ser a introdução, mas eu gostaria de saber como está a situação do Inhotim hoje. Parece que passou por algumas dificuldades que foram, parece que, resolvidas. Você podia dar uma ideia como está a situação hoje, por favor? Tá? Poderia sim, Tânia. Até enquanto a gente vai iniciando, eu vou falar um pouquinho desse projeto para vocês. Essas visitas virtuais, gente, elas ocorrem por meio desse projeto que é o Inhotim para Todos, que é um projeto que nós temos de democratização de acesso. Então, né, nos bons tempos, né, pré-pandemia, é um projeto que auxiliava as pessoas, grupos assim organizados como vocês, escolas também, a visitarem Inhotim, né, e muitas vezes com parcerias com prefeituras. Então, a gente conseguia disponibilizar até o ônibus. Então, a gente tinha entrada gratuita, o ingresso, era feito todo um dia especial para a visitação desses grupos. Então, chegou essa pandemia, né, esse momento doido aqui do mundo. Então, a gente está partindo para receber as pessoas virtualmente. Então, é bem legal, porque a gente consegue ampliar essa recepção de grupos. Então, a gente recebe pessoas do Brasil inteiro. Temos visitas também de escolas de todos os lugares, de todos os outros países também. Então, ampliou bastante, está sendo bem legal estabelecer essas trocas com diversos grupos. A Tânia perguntou, gente, sobre a situação de Inhotim, né? Infelizmente, né, a gente vem de alguns anos ali onde ocorreram... a gente teve aquele desastre da barragem, né, de Brumadinho, então nos afetou também. Não só a gente, né, mas a própria cidade, os colegas. Ficamos fechados por um período, retomamos a visitação, que foi aos poucos aumentando novamente, e aí veio a questão da pandemia. O Inhotim está sendo bem, como é que eu posso dizer, cuidadoso em relação a todos os protocolos, a toda a abertura do parque nessa situação. Ficou fechado durante um bom período, quase do ano passado inteiro. Ao fim do ano começou a ter uns experimentos para reabrir. Então, reabrimos primeiro somente às sextas, sábados e domingos, com capacidade para 500 pessoas. Então, para vocês terem ideia, numa quarta-feira que era gratuita de férias, a gente chegou a receber 9.000 pessoas, 10.000 pessoas. Então, entrando só 500 é realmente bem pouquinho, para tentar ter essa segurança, álcool em gel em todos os lugares. Algumas obras e galerias que necessitam uma interação também estão fechadas. Mas eu tenho fé, acredito que nós estamos, né, aos poucos, inclusive como sociedade, vamos conseguir nos erguer, a vacinação está acontecendo, infelizmente com, né, um pouco mais de atraso do que deveria, mas a gente vamos seguir, em breve está todo mundo vacinado e esperamos vocês lá em Inhotim. A gente está enfrentando esses desafios, né? Bom, pessoal, como eu comentei para vocês, a gente tem Inhotim para Todos, e o nosso recorte, né, porque não sei quem já foi em Inhotim ou quem pesquisou, Inhotim, eu tenho um acervo muito grande. Então, é impossível a gente contemplar todo esse acervo durante uma visita virtual. Então, a gente propõe alguns roteiros. O que é isso? A gente pega algumas temáticas que a gente acha interessantes, que podem fazer coligações entre os acervos, e vamos fazendo essa escolha a partir delas. Então, a nossa visita de hoje será Artistas e Paisagens Brasileiras. Então, a gente tem um apanhado ali de alguns artistas brasileiros, temos um foco também nas artistas mulheres que estão produzindo também, e nos jardins voltados para nosso bioma aqui, os biomas naturais, né? O Inhotim está localizado numa área naturais, que eu digo, do Brasil, né, gente? Está localizado numa área de transição de Cerrado e Mata Atlântica. Então, a gente vai falar um pouquinho desses aspectos. Não apresentei no início, porque ela chegou primeiro que eu, tá, gente? Mas vocês viram meu nome é Leonardo, estou com a Josimara também, o Everton. Então, vocês me desculpem esse lapso, porque foi demorando, eu fiquei concentrado aqui e pulei isso, mas perdoe essa indelicadeza. Então, a gente pede alguns combinados para vocês também, tá, gente? A questão do microfone é uma delas, então a gente pede para desligar o microfone, porque a visita é dividida em 2 momentos. São cerca de 50 minutos ali de mediação minha e da Josimara, onde a gente vai passar algumas imagens, vamos falar um pouco sobre os artistas, sobre os trabalhos, e depois teremos ali de 20 a 30 minutos de conversa. Então, aí, nesse momento, pode ligar os microfones, perguntar, que eu e a Josimara vamos ter o maior prazer em responder essas perguntas. A gente pede também, se possível, para manter também as câmeras desligadas. E isso não é um problema para a gente estar ligado, mas muitas vezes ajuda a maximizar a conexão de internet de algumas pessoas. Se não conseguir desligar, fica difícil, também não é uma coisa que impacte enormemente assim na visita. Mas a gente pede também só para ajudar todo mundo a ficar com uma conexão mais estável, melhorar esse tráfego aí da internet. Então a gente pede que vocês podem anotar.
Tem a opção do chat, né, aqui no Zoom, então vocês podem mandar perguntas em tempo real pelo chat, porque o Everton está aqui para responder também. Então, a gente evita, desliga os microfones, mas podem participar com a gente pelo chat, tá, gente? O Everton está esperando ali, ansioso pelas perguntas de vocês. Então, agora a gente vai passar aqui um pequeno vídeo, que ele mostra um pouquinho desse lugar de Inhotim, né? Uma visão, assim, um pouco mais geral. Então, peço que vocês assistam com a gente, por favor. Tá sem som, Leonardo? Ué, tá sem som? Deveria estar com som. Só um minuto. Verifiquem, por favor, se está com som. Tá sim, Léo. Agora tá. Pois é, gente, esse aqui é o nosso Inhotim, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Bem bonito, mostra um pouquinho do que é o nosso instituto. E agora a Josimara vai falar com a gente, depois que a gente já teve essa introdução visual, um pouquinho sobre uma visão geral, algumas informações básicas sobre Inhotim. Não é mesmo, Josimara? Mesmo, pessoal. Então, algumas de vocês já nos visitaram, né? Vocês sabem que aqui é um lugar bem grande. Quando as pessoas vêm, tem muita condição para caminhar, para poder ver todas as galerias. A gente é um museu de arte contemporânea e também um jardim botânico. Nós estamos abertos desde 2006. E o Instituto foi idealizado por um empresário aqui de Minas Gerais, que é o senhor Bernardo Paz. Hoje o Inhotim é um OCIP, que é um órgão da sociedade civil de interesse público. Então, mesmo sendo uma empresa privada, a gente atende a um caráter cultural, né? Nós não podemos gerar lucros, né? Nós somos como se fosse uma ONG, né? E temos uma junta que é presidida, essa junta administrativa que vai pensar tanto nas coisas como as curadorias, a curadoria tanto artística quanto a botânica, né? Hoje a gente tem 140 hectares de visitação, e também temos 249 hectares de reserva particular do patrimônio natural, que está cercada aqui, o Inhotim está cercado por essa reserva, né? Nós também temos 23 galerias, 24 obras ao ar livre,
e 30 destaques botânicos, além de 8 jardins temáticos. Inclusive, na visita de hoje, a gente vai ver 2 desses jardins temáticos também. Essa imagem que vocês estão vendo aí, pessoal, é o mapa aqui do Inhotim, né? Então, esse mapa tem 3 cores. Cada uma dessas cores é uma rota diferente. Então, nós temos a rota rosa, a rota amarela e a laranja. O indicado é que as pessoas possam vir conhecer o Inhotim com bastante tempo e fazer cada uma dessas rotas em um dia de visitação, por exemplo. Mas aqui a gente oferta uma coisa que é o carrinho. Então, com o transporte, a gente consegue fazer várias dessas rotas pontilhadas que a gente está vendo aí no mapa e ver mais coisas em menos tempo. Mas a ideia é que a gente possa apreciar os jardins, ver as plantas, que a gente tem plantas de vários lugares do mundo, e conhecer várias coisas botânicas bem interessantes, né, Léo? Exatamente, Josimara. Começar essa visita, que é uma introdução a temas da arte contemporânea, né? O que é essa arte contemporânea que nos fala aqui em Inhotim? A gente tem vários movimentos de arte, arte clássica, moderna. O contemporâneo, que a gente chama assim, a gente considera aquela arte ali que emergiu, teve a sua ascensão assim, entre os anos 60 e 70. Consideramos assim a arte do pós-Segunda Guerra Mundial. A gente viu que tinha grandes conflitos na Europa, em outras partes do mundo também. Então os artistas muitas vezes se exilavam desses lugares. Então juntava aquele monte de artista, né, alguns centros, como Nova York, por exemplo, e acontecia o quê? Emergia nessas novas ideias. Então o contemporâneo, ele, para mim, por exemplo, ele se caracteriza muito pelo uso de objetos que não eram tão imateriais, tão comuns e recorrentes assim na arte. Então a gente vai ver instalações sonoras, por exemplo, nós temos obras que utilizam vídeos, obras que pegam objetos já prontos e ressignificam eles enquanto esculturas. A gente vai poder ver, por exemplo, no trabalho do Jarbas Lopes. Então é uma arte assim que principalmente coloca o público, o espectador, num papel ativo em relação àquele trabalho. Não é só chegar e ficar ali, né, observando, olha, é muito bonito, né, por sinal. Muitas vezes é necessária a participação. Inclusive, literalmente, tem obras que a gente tem que entrar dentro dela. Tem obras que a gente tem que manejar esse trabalho. Então é uma característica assim, que eu acho muito interessante e apaixonante da arte contemporânea. O primeiro trabalho que a gente pode ver aqui, primeiro por fora, chegando nessa galeria, que é da Lídia Pape. A Lídia, uma artista paulista, né, infelizmente ela já faleceu, mas é uma artista que deixou um legado muito grande. Ela era escritora, desenhista, escultora, e também chegou nesse ponto de realizar essas instalações. O primeiro ponto aqui, pessoal, que eu convido vocês é para darem uma olhada assim, nessa arquitetura. Eu acho que alguns pilares ali de Inhotim seriam 3, na minha opinião. A arte contemporânea, lógico, o jardim botânico e a arquitetura. Então, a união desses 3 pilares que se torna esse lugar tão único. Gente, reparem bem como é que é meio estranho, né? Esse pavilhão, ele é cheio de quinas, de pontas. Normalmente, quando a gente vê um pavilhão, são aquelas paredes ali verticais, formando aqui os ângulos ali certinhos, 90 graus. E aqui a gente tem ela toda nada ortodoxa dentro de uma arquitetura. Eu acho que representa bem a importância da Lídia no movimento do neoconcretismo, que é um movimento ali que surgiu, né, falando rapidamente. A gente teve a ascensão do concretismo ali, principalmente em São Paulo. Então é um movimento que veio muito inspirado na Europa pelo positivismo. Então eram artistas que pregavam ali uma racionalidade em cima da obra, que a obra de arte deveria, né, estabelecer, assim, existir pela beleza, a arte pela arte, muito uso de formas geométricas também. Então a gente teve o neoconcretismo, que foi um movimento que surgiu no Rio de Janeiro, que veio para contrapor esse pessoal. Então era um movimento que buscava o quê? Uma arte muito mais relacional, que colocasse muito mais subjetividade nesses trabalhos, como eu comentei, que as pessoas pudessem imbuir nesses trabalhos suas memórias, seus sentimentos. Então era uma arte muito mais relacional, creio isso. Então, vocês podem observar que é uma galeria bem diferente, né? Parece o que? Uma caverna. E a gente entra nessa porta dessa galeria, entra num túnel, pessoal, assim, totalmente escuro. A gente fala aqui em Minas assim que é um breu danado, assim, não consegue enxergar nada.
só tem as luzinhas para nos guiar, né? Porque a escuridão faz parte desse trabalho. A gente vai assim, entra, não consegue enxergar nada, perde um pouco da noção de esse belo trabalho da Lígia Pape, conhecido como Teteia 1C. E ela tem esse nome porque é um trocadilho, né? Teteia podia ser aquela pessoa formosa, né? Poxa, a Josimara é uma teteia, por exemplo. Olha como é que ela é bonita. E a gente tem também a questão da teia, né? Da teia de aranha, porque, como eu comentei, a gente entra naquela porta ali coberta de plantas, escuridão, e essa obra parece feixes, parece uma caverna, né? Feixes de luz entrando. Mas, na verdade, gente, isso não é só o raio de luz, não. São fios. São fios, estão vendo? Fios ali perfeitamente esticados ali numa tensão perfeita, que eles parecem até ser um arame. Para quem toca, gosta de uma viola, parece ser algodão, mas ele tem essa cobertura dourada. Então a luz ajuda a refletir essa luz e faz ele brilhar, formando essas colunas. O grande curioso dessa obra é que a gente pode, ela fica num tablado, né, no centro, e a gente pode contornar esse trabalho. E à medida que a gente vai contornando, gente, essa relação de luz, sombra e escuridão nos faz ter essas ilusões de ótica, que algumas vezes a gente enxerga algumas colunas dessa, à medida que a gente vai rodeando, a gente começa a enxergar novas, deixa de enxergar outras. Então é um trabalho que brinca muito com essa percepção graças à luz e à sombra e à escuridão. É uma obra, assim, acho belíssima, né? Ela tem um impacto visual bem grande, mas ela é de uma sutileza, uma delicadeza muito grande. Próximo trabalho de quem é, Josimara? Fala para mim. O próximo trabalho é de uma artista muito inovador, assim como a Lígia Pape, que inclusive, né, chegou a conhecer a Lígia Pape, os dois eram amigos, conversavam, que é o Hélio Oiticica. Vocês estão vendo aí a obra dele, que é o Magic Square, são essas paredes coloridas, né? De cara, a gente já consegue ver como a cor é importante nesse trabalho, né? Então, esse trabalho traz o amarelo, o branco, o azul, o laranja. Esse tipo de escultura que o Hélio Oiticica criava, ele chamava de penetráveis, né? Então, na próxima imagem, a gente vai conseguir ver um outro ângulo dessa obra e vai perceber que ela é aberta, né? Ela é vazada de vários lados. Então, a gente pode escolher um lugar por onde entrar. É uma obra que está no espaço aberto, então ela interage, né, com o vento, com a chuva, com a umidade ou com o calor. A proposta do Hélio era criar essas obras em praça pública, alguma delas ele até conseguiu. Há pouco tempo atrás existia um Magic Square desse, lá no aterro do Flamengo. Ele tinha cores diferentes e também estava colocado as colunas estavam colocadas de formas diferentes, mas a inspiração é essa mesma, né? Então, o Hélio, ele gostava muito de trabalhar com os elementos e os espaços públicos, chamando atenção para a cor, para os detalhes. Aí a gente consegue ver o chão da obra, né, que ele é todo composto por essa pedrinha, que é uma pedra que chama seixo rolado. Ela é formada no fundo dos rios, né, e ela foi usada aí para cobrir esse terreno que a obra ocupa, né, que essa instalação ocupa. Na próxima imagem, a gente vai conseguir ver a obra de cima, né? Então, parece uma peça de quebra-cabeças, né? A gente pode entrar e percorrer esse caminho. É uma obra póstuma, então ela foi realizada aqui no Inhotim após o Hélio Oiticica ter falecido. A gente comprou o projeto, né, que era só um desenho, e o Inhotim executou o trabalho. Então, o Hélio Oiticica, ele teve essa ideia, ele fez essa obra no papel, mas ele nunca conseguiu ver ela sendo realizada em vida, né? Então, ela só foi colocada em prática quando ele já tinha falecido, né? E essa é a número 5, né? É o Magic Square número 5, que foi realizado assim apenas aqui no Inhotim. Então, é uma obra específica, com características específicas voltadas para o nosso jardim. Vocês podem ver que eles têm várias cores, né, nessas paredes, mas a gente não tem o verde. Então, o verde ficou por conta dessa paisagem muito bonita que a gente tem em volta, né? Composta pelos lagos, pelas plantas, né? Por essas palmeiras, pela palmeira azul e pela grama também. É uma obra que eu gosto muito, é uma artista carioca, já falecido, e que contribuiu muito para a arte contemporânea aqui no Brasil, e ele é muito famoso, muito conhecido até nos dias atuais.
Agora, o próximo artista que a gente vai conhecer... Eu adoro o Hélio de Sica. Sim, gente, essas obras são maravilhosas de cores. E o nosso próximo artista é o Jarbas Lopes, trazendo esse trabalho que se chama Troca-Troca, e é um dos trabalhos, assim, gente, mais queridos aqui do Inhotim. A gente recebe, né, Júcio, assim, visitantes do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e uma coisa que eu percebi, que eu acho muito legal nessa obra, é como é que todo mundo tem alguma lembrança com Fusca. Assim, do mundo inteiro. Ou foi o primeiro carro da pessoa, o primeiro carro que a pessoa dirigiu, ou um parente tinha, ou já fez uma viagem no Fusca. No meu caso, gente, eu lembro que eu fui fazer uma viagem, tinha um tio meu que tinha um Fusca, aí botou, sei lá, umas 10 pessoas dentro do Fusca, ele quebrou no meio da estrada. Então minha lembrança não é nada positiva, mas eu gosto muito desse carro. Eu acho que é um dos poucos veículos que tem esse apelo assim, emocional, que não leva em conta a questão do status, né? Porque se eu perguntar para vocês conhecem uma Ferrari, gente? Todo mundo conhece, porque, ó, é caro, né? Custa uma nota boa. Mas o Fusca todo mundo conhece também, é um carro popular. Então ele tem todo esse apego no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, tá, gente? Bom, esse trabalho se chama Jarbas Lopes. Opa! Trabalho chama Troca-Troca, feito pelo Jarbas Lopes. E é um trabalho muito interessante, gente, que ele nasceu a partir de uma performance, que é uma palavrinha-chave aqui para esses trabalhos de Inhotim, para vários deles. A performance nada mais é, gente, do que uma obra quando ela é feita, assim, realizada, muitas vezes ela vem acompanhada de um ato performático ali, quase teatral, onde as pessoas, né, a partir de uma ação com movimento, com corpo, imbuem aquela obra ali de certos significados que muitas vezes ela pode permanecer sendo exibida sem essa performance. No caso do nosso amigo Jarbas, o que ele fez? O Jarbas Carioca, ele foi convidado, gente, a fazer uma exposição lá em Curitiba. E ele pensou, bom, eu vou no Fusquinha, né? Então ele juntou os amigos dele, quem já viajou com a amiga aí sabe, né, as lembranças boas, e foi dirigindo esses Fuscas do Rio de Janeiro até Curitiba. Mas é óbvio que ele não foi diretão, né, gente? Ele parava na cidade, conhecia o pessoal, festejava. O pessoal conta, quando ele chegava na cidade, a galera achava que era o circo, né? Porque chegava nesse carro colorido, tinha um sistema de som ali tocando uma música, ele distribuindo doce para a molecada, então achava que era o circo. Mas, na verdade, ele foi conhecendo, criando experiências. E vocês podem observar que essas cores, né, o vermelho, o azul e o amarelo, a gente chama de cores primárias. Por quê? São cores que, a partir delas, a mistura, né, delas, a gente consegue chegar em qualquer outra cor que exista, né? Então, são as cores bases para todas as outras cores que nós conhecemos. E, para mim, também, não sei se para vocês, mas lembra muito uma coisa circense, uma coisa animada, uma festa. E o curioso é, o Jarbas, ele não pintou, foi lá e pintou esses carros diferentes, não. O que ele fazia? À medida que ele ia parando nessas cidades, festejando, né, conhecendo pessoas, conhecendo lugares, ele ia trocando as peças do carro. Então a gente consegue ver a cor original pelo teto. Por exemplo, o capô azul aqui desse carro da direita, da ponta direita, ele pertencia ao carro de teto azul, e assim por diante. Então o que ele fazia com isso? Ele materializava essas experiências que ele tinha. Então, de conhecer pessoas, de conhecer lugares, de ouvir histórias, de contar histórias, toda essa troca, ele materializou isso trocando as peças do carro. Eu achei genial essa sacada do Jarbas, né? E ele vinha com outros amigos dele também participando, e um dos amigos dele fazia esses adesivos aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver bem, e colava nos carros no meio da estrada. Eu sempre me pergunto se ele colava com o consentimento do dono do carro, ou se a pessoa só ia ver que tinha um adesivo no carro dela quando chegava em casa, né? Mas dá uma lida aí, gente, vê se vocês conseguem perceber ali um significado nessa frase. Zé Deserto, 3 é 10. Essas frases, gente, na verdade, elas não têm significado nenhum, porque elas são palíndromos, ou seja, vocês conseguem ler tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, e vai formar a mesma frase. Vocês veem que eu não estou mentindo? Ó, repare bem, viu? Zé Deserto, 3 é 10. Ali. Zé Deserto, 3 é 10. Então não tem um significado maior além dessa coisa do palíndromo. Por exemplo, não sei se alguém aí por acaso chama Ana. Ana é um palíndromo, porque lendo da direita para a esquerda, de esquerda para a direita, vai formar Ana. Então esse amigo colocava, e de novo a gente tem o quê? Essa noção do vai e vem, né? Da troca, do ir e vir. Palíndromo faz muito isso, né? Qualquer direção que você for, você chega ao mesmo lugar.
Então é bem interessante mesmo. Esses Fuscas ainda funcionam. Quando acontece do Jarbas vir aqui, ele dá uma volta nesses Fusca, dá carona no pessoal. Então a performance está sempre continuando, né? Eles estão só esperando o próximo lugar que eles vão. E agora, pessoal, antes de a Jucimara falar um pouquinho do Cildo, eu vou apresentar para vocês o Matheus, que ele é educador também. Então ele vai entrar nessa mediação. Ele vai mediar agora junto com a Jucimara, né? Quando eu comentei que a gente teve uns probleminhas técnicos, aconteceu também comigo e com o Matheus. Então eu consegui entrar primeiro que ele, assumir a mediação. Então agradeço a vocês, vou continuar aqui no meu cantinho, passando os slides, mas eu vou dar pitaco também, que eu gosto de participar. Mas quem vai pegar a mediação agora é o Matheus, tá bom? Então logo após a Jucimara, bem-vindo, viu, Matheus? Obrigado, Léo. Boa tarde, gente. Fala do Cildo pra gente, Jucimara, esse artista que eu amo de paixão. Pode deixar. Gente, o Cildo Meirelles é um artista que eu gosto muito, acho que ele é querido. Jucimara, só um minutinho. Você consegue falar um pouquinho mais alto ou mais perto do microfone? Porque tá muito baixo o seu som. Consigo. Deixa realmente eu muito baixo, muito baixo. Aí vocês me falam se melhorou, tá? Tá. Pronto, melhorou? Um pouquinho. Um pouquinho? Mas melhorou Deixa eu um retirar pouquinho. e colocar de novo. Gente, vocês vendo assim, até parece que a Jucimara fala baixo. Falo só gritando, né? Tá melhor agora, Bom, pertinho do microfone. Ah, beleza. Bom, então vamos falar aí do Cildo Meirelles. Essa escultura que vocês estão vendo fica numa galeria que tem 3 salas, e aí essa galeria vai apresentar 3 obras diferentes desse artista, né? A gente vai começar com essa, que é o Globetrotter. É uma obra do Cildo que vai trabalhar muitas questões fundamentais da escultura mesmo, então volume, a dimensão, peso, altura. Ele está usando aí vários materiais comuns que a gente vai visualizar melhor na próxima imagem. São conjuntos de esferas, né? Então essas esferas que estão cobertas por essa camada de ferro, né? São bolas de futebol, bola de basquete, bola de ping-pong, várias esferas diferentes que ele usa para construir esse volume, né? Então, ele cobre todas essas bolas e acaba destituindo elas dessa função primordial, que é a função de rolar, né? Então, elas estão presas, mas ao mesmo tempo protegidas aí para essa malha. Quando a gente está aqui no Inhotim e pode ver essa escultura de perto, a gente nota que ela parece a superfície lunar. Então, o conjunto de luzes que a gente encontra no teto, ele causa para a gente a sensação de uma estrutura tecnológica, né? Mas essa malha de ferro que cobre as bolas, ela é muito antiga. Era uma malha que era muito usada para proteger a armadura dos cavaleiros no passado. Então, era colocada por baixo da armadura e a armadura por cima, que era uma proteção a mais para esses cavaleiros. Então, um tecido muito forte mesmo, muito resistente. Nos dias atuais, ele é muito usado nas luvas de açougueiro. Não sei se vocês já viram antes. Mas eu até comecei a observar mais depois que eu vi essa obra, e realmente os açougueiros hoje usam ainda essa malha para poder proteger as mãos quando estão mexendo ali nas carnes, né? O próximo trabalho que a gente vai visualizar é um trabalho muito visitado aqui no Inhotim. Não sei se vocês já viram antes, quando vocês vieram até aqui. Essa sala ela é composta por 3 momentos, mas a gente vai começar aí por um momento que é chamado impregnação. Então, o Cildo acaba usando vários móveis, elementos em cores vermelhas. São elementos comuns que a gente consegue encontrar numa casa de móveis, numa loja de decoração, mas aqui ele organiza eles de uma forma bem surrealista, né? Então, ele vai distribuir esses elementos pela sala, sempre evocando a cor vermelha. Impregnação, né, que é o título dessa sala, já nos conta que ele está impregnando essa sala com esse vermelho. Então, colocando um ambiente que a princípio seria convidativo, que a gente iria se identificar com esse ambiente, a gente começa a estranhar porque é um ambiente totalmente vermelho. Depois vocês contam aí no chat para o Everton se vocês teriam coragem de ter uma sala totalmente vermelha. Assim. Eu acho que não teria não, porque eu acho o vermelho uma cor muito agressiva. Aí, no segundo momento, a gente vai encontrar o entorno, né? Então, é um corredor que existe nessa sala.
e o chão é preto, a gente encontra essa garrafinha e está escorrendo um líquido dessa garrafinha. Ih, Josimara, você travou para mim aqui. Não sei se travou para o restante do pessoal também. Travou, sim. Ah, Tá tá. travado, Leonardo. Ah, sim. Mas a fala da Josimara, né? A minha vocês estão conseguindo ouvir bem, né? Sim, a sua perfeito. Tá. Então a Josimara estava contando para a gente, pessoal, que a gente tem primeiro ter esse primeiro momento, né? Que a gente é bombardeado ali de coisas vermelhas, objetos vermelhos, tudo vermelho. O Cildo pegou tudo que não era vermelho, ele pintou. Então depois a gente tem essa transição de ambientes. A gente tem um chão todo escuro, onde a única cor nesse lugar é o que sai dessa garrafinha. É uma pequena garrafinha, né? Pela foto ela parece ser maior, mas ela está fixa no chão, onde a gente tem uma simulação desse líquido vermelho escorrendo. E já é uma sala que já começa a ficar mais fria, né? A gente sai de uma sala iluminada vermelha e vai entrando nesse ambiente escuro, mais frio. Para chegar no final, a gente tem uma grande sala bem escura, onde só é iluminado esta pia, com manchas vermelhas nela, né? Uma coisa assim até assustadora quase. Ela é meio torta assim na parede e fica um fluxo contínuo saindo dessa pia de água vermelha. Então tem pessoas que podem imaginar que é sangue, talvez, ou que é, enfim, criar outras histórias. Mas a moral é o quê? O Cildo, em momento nenhum, ele descreve para a gente, né? De quem que era essa casa, por que essa pia é assim. Ele nos dá elementos, mas nós criamos na nossa cabeça uma tentativa de lógica para esse trabalho. Então muita gente fala, é a casa de um assassino, não, é a casa de uma pessoa muito extravagante, né, mas muito elegante também. Então a gente vai criando isso baseado o quê? Nas nossas experiências. O próximo trabalho do Cildo que nós temos aqui, ele se chama Através. Então ele é uma coleção assim de barreiras. Então a gente pode observar assim, isso no chão parece quase escama de peixe, né, gente? Na verdade é o quê? São cacos de vidro quebrados ali no chão, onde o visitante ele pode caminhar. Desculpa, a gente voltou aqui o slide. Onde o visitante pode caminhar por cima desse vidro e passando por essas barreiras como se ele fosse um labirinto. Então, dentre as várias inspirações, né, o Cildo, ele gosta muito dessa coisa de colecionismo, de nos colocar reflexões sobre a sociedade. Hoje eu vejo essas barreiras de dois modos. A gente pensa bem, na nossa casa, para a gente sentir assim protegido, o que a gente faz? A gente bota um portão, um muro bem alto, uma cerca elétrica, um cachorro de preferência bravo, né, para espantar, bota câmera, bota tudo. A gente faz o quê? Cercado de barreiras, a gente se aprisiona para nos sentir protegidos. Essa é uma das reflexões desse trabalho. E outra também, que lá no centro dessa obra, a gente tem essa grande bola ali, né, de plástico iluminada, que nos convida a chegar próximo dela e observar. Para chegar próximo dela, a gente tem que atravessar todas essas barreiras. E eu pergunto para vocês, gente, quantas vezes na vida de vocês, para chegar a um determinado objetivo, né, para cumprir uma meta, vocês não precisaram atravessar as mais diferentes barreiras, desde as mais fáceis às mais difíceis, né? O caminhar sobre o vidro ali também, aqui literalmente. Quantas vezes na vida de vocês, para atingir um sonho, a gente não tem que atravessar todas as dificuldades possíveis? Então, acho que essa é uma leitura desse trabalho que quase universalmente ali compreendida, né? Acho que todos nós já tivemos um momento assim, de ter que atravessar barreiras, atravessar medos, né? Ou de pisar ali sobre o caco de vidro, para chegar onde a gente deseja, né? Então, acho que isso é um dos pontos ali universalmente compartilhados por esse trabalho. Matheus, agora a gente vai para fora das galerias, né? Exatamente, Léo. E a gente falou bastante, né, sobre galerias, obras de arte externa, e não falamos tanto dos nossos jardins. Como os meninos falaram para vocês, né, o Inhotim, ele é um centro de arte contemporânea e jardim botânico. E dentro de todo o nosso acervo, né, nós temos plantas que são consideradas destaques botânicos, que são aquelas que a gente não vê comumente, né, no nosso jardim ou no jardim de outras pessoas, né, em praças. E também nós temos nossos jardins temáticos. E aqui eu vou começar falando para vocês sobre um desses jardins temáticos, que foi o primeiro jardim que foi construído lá no Inhotim,
que nós chamamos ele de jardim pictórico. E esse nome é interessante, né? É um nome diferente, assim, uma palavra que a gente não vê muito comumente, né? Pictórico. Lembra a gente de picture, em inglês, que é como se fosse uma imagem, né? E esse é até o intuito mesmo desse jardim, que quando a gente caminha por ele, passando por esses caminhos tortuosos, parece realmente que é uma imagem, que a gente está vendo ali uma imagem dentro de um quadro, mas só que uma imagem viva, porque a gente acaba fazendo parte dela. E pictórico também lembra um pouquinho da questão do jogo de cores, né? E esse jardim, ele foi, como eu disse para vocês, ele foi o primeiro a ser construído no Inhotim com essa ideia de jardim temático, com essa ideia paisagística, né? E qual que é a principal característica do jardim pictórico? É ter as diferentes folhagens, né? O paisagista de lá, que é o Luiz Orsini, ele não usa muitas flores no paisagismo desse jardim, porque lembra bastante o tipo de paisagismo de quem? Do Roberto Buller Marx. E o Roberto Buller Marx, ele tem essa característica de não usar muita flor nos jardins dele. Por quê? Porque flor, ela geralmente floresce, né? Ela desabrocha ali na época da primavera. E quando a primavera passa, ela acaba perdendo aquela estética bonita que ela propõe para a gente quando ela está florescida, né? E quando ele usa diferentes folhagens, o jardim tem o mesmo aspecto durante o ano todo. Então a gente tem tons de verdes diferentes, né? Tem outras cores também, outras folhagens de outras cores, tem roxo, como vocês conseguem ver, que é o inhame roxo, que é uma das plantas que mais chamam a atenção no jardim pictórico. Por que ela chama tanta atenção assim? Além da cor roxa, né, que é bem bonita, e ela é uma arácea, né? Aráceas são todas aquelas plantas que têm a folha em formato de coração. Olha aí para vocês verem nesse detalhe o formato da folha que é em formato de coração, né? E uma coisa interessante do inhame roxo, que ele é bem parecido, ele é da família mesmo do inhame que a gente come em casa, sabe? Mas ele não pode ser comido, por quê? Porque ele é tóxico. Então, o inhame roxo, diferente do inhame que a gente conhece normalmente, não pode ser comido, né? Ele não é comestível. E a folha dele, ela tem um... Essa não é comestível. Essa não é comestível. Esse não pode comer. A gente faz até uma piada Será lá que no eu tô com som Inhotim. ligado? Eu escutei. E tem até uma coisa interessante no Inhotim, que a gente fala assim que lá tudo é comestível, mas tem coisa que é só uma vez. Esse inhame roxo aí, você só come ele uma vez, não vai comer mais porque ele acaba te intoxicando. Então, é legal essa piadinha, mas esse aí a gente realmente não pode comer, que ele é tóxico. E a folha dele é bem bacana, que ela tem como se fosse um pelinho nela, ela é bem aveludada, que quando a gente joga água na folha, ela tá tipo uns cristais, como se fossem uns diamantes, assim, a água, porque ela não molha a folha é impermeável. E por que a folha acaba sendo impermeável, né? Acaba sendo um método da própria planta de se proteger. Como assim se proteger? Porque quando chove, era uma planta, né, tuberculosa, ela tem as batatas, né, como o inhame mesmo que a gente conhece normalmente, que ficam debaixo do solo, né, como a raiz dela. E nesse lugar onde fica as raízes é onde ela mais precisa de água. Então, quando chove, a água bate nas folhas, para onde que ela é direcionada pelas folhas serem impermeáveis? Diretamente para o solo. Então, o solo fica encharcado e ali ela pode atrair os nutrientes, né, que ela precisa. Então, isso é legal, né, e acaba sendo um próprio mecanismo natural da própria planta para poder manter a sobrevivência dela, né? E o próximo jardim tem esse nome interessante, que é o Jardim Veredas, que lembra a gente, né, do livro do Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, e traz para a gente um pouquinho também desses oásis que tem em muitos sertões, né, que são locais de clima árido e muito seco. E nos sertões, né, e desertos, esses locais que têm nascentes de água que são muito raros, né, parecem realmente oásis, porque você vê aquele clima árido, super seco, e quando você avista
uma paisagem como essa, que é super verde, né, e tem água também, que é uma das coisas que as pessoas mais procuram quando elas estão perdidas no deserto, fica parecendo realmente um oásis. E ele foi inspirado nisso, né? E no Jardim Veredas tem diversas plantas que são comuns de serem achadas nesses oásis, né? Tanto as palmeiras como também as vitórias régias, que são plantas aquáticas, né? Parece aquelas vitórias régias também da mata amazônica, mas ela é menorzinha, então ela tem ela tem um tamanho diferente. O inhame roxo também ele coloca aí, porque além dela ser uma planta, como a gente viu na primeira imagem ali do inhame roxo, ela no chão, ela também pode ser considerada uma planta aquática, porque ela também sobrevive bem em ambientes aquáticos. Então, onde a raiz ela fica toda submersa. Isso é interessante. Além das pedras, né? E também tem plantas aí que são comuns dessa área de sertão, como o buriti, né? O buritizeiro e tudo. São árvores que são consideradas que são vistas bastante lá nessa região de sertão, né? E até mesmo de onde está o nosso clima aqui, em Brumadinho, em Minas Gerais, que é de transição Mata Atlântica, Cerrado, acaba sendo plantas que são encontradas também aqui na nossa região. Então, é um jardim que tem plantas que são difíceis de serem vistas aqui, mas plantas que também são bem comuns nesta área, como, por exemplo, a macaúba. Você já deve ter ouvido falar da macaúba, que é uma palmeira bem alta, com o caule todo cheio de espinhos, né? E ela dá um coquinho amarelo, de massa amarela, e por dentro você quebra ele, você vê um coquinho também branquinho, que é bem comum aqui na nossa área, que é bem interessante. E agora a gente vai passar para outra parte da nossa visita, que é para falar um pouquinho das artistas contemporâneas que ainda estão em produção, né? E a gente vê uma imagem aí da Adriana Varejão, que no Inhotim, do acervo do Inhotim, é a minha favorita. E logo entrando na galeria, a gente já vê essa imagem, que é a própria arquitetura ali, bem escondidinha, assim, né? No jardim. Como o Léo disse para vocês, na galeria da Lígia Pape, o Inhotim ele tem 3 pilares importantes, que são o paisagismo, a obra de arte e a arquitetura. E esses pilares, eles se conectam, né, muito perfeitamente nessa galeria que eu vou falar para vocês aí no finalzinho, na última obra dela, vocês vão entender um pouquinho como que essa conexão é feita. Logo na entrada da galeria, a gente vê esse espelho d'água, né, e no meio dele tem essa obra que é chamada de Panaceia Fantástica. E o que é a Panaceia Fantástica, né? A Adriana pega esses azulejos, que é a principal característica dos trabalhos dela, né? Que é trabalhar em azulejo ou representar azulejo. Nesse caso, são azulejos de verdade, que estão fora da galeria, né? Ela pega esses azulejos e faz um tipo de pintura que é chamado de serigrafia. E serigrafa, né? Todas essas plantas que vocês estão vendo aí, a gente não consegue ter um enfoque nela agora, mas a gente consegue identificar algumas aqui, como cogumelo, né? A planta aí da cannabis. São todas plantas consideradas plantas alucinógenas. E qual que é o nome dessa obra? Se chama Panaceia Fantástica. Ela pega todas essas plantas alucinógenas, serigrafa nesses azulejos e coloca um trecho de um livro chamado A Química das Alucinógenas. E nesse trecho desse livro, né, A Química das Alucinógenas, ela fala que esse tipo de planta provoca uma profunda mudança na nossa percepção. E a gente entende que esse trecho, né, essa intenção da Adriana logo na entrada da galeria, é convidar os espectadores, né, os visitantes, a abrir a nossa mente e tentar entender o que ela passa para a gente dentro da galeria, com a sua obra. Porque muitas vezes a arte contemporânea, né, muitas vezes não, a todo momento a arte contemporânea, ela é muito subjetiva. Então, o artista tem uma ideia principal para fazer uma criação de uma obra, só que a partir do momento que ele expõe essa obra, diversas pessoas vão ter diversos sentimentos, diversas opiniões, né, e diversas interpretações sobre aquele trabalho. Isso depende do quê? Da vivência da pessoa, do que ela já estudou. Às vezes um engenheiro vai ter uma visão diferente de um médico quando vê a obra,
né? Diferente de um advogado. Então, tudo depende de uma formação mesmo da pessoa ali, do que ela vai entender. Às vezes a pessoa passou por alguma coisa na vida dela, e quando ela vê uma obra de arte, isso liga com o que ela vê ali naquele trabalho. Então, ela tem um outro sentimento. E isso é interessante. Então, a Adriana faz esse convite para a gente poder abrir a nossa mente e entender, além do que ela passa ali para a gente com os fatos, né? Entender os outros pontos também da obra de arte que ligam para a nossa vivência e para o que nós sabemos de vida, que é bem interessante, né? E logo aí na entrada você já vê esse espelho de vidro, né, refletindo a obra lá dentro, que é a primeira obra da galeria, quando a gente entra nela, que é a Linda do Rosário. A primeira vez que a gente vê a obra assim, causa uma repulsa na gente, né? Causa aquele sentimento de desconforto, porque é uma parede recheada de vísceras, né? E tá vendo que no ladinho aí tem os azulejos pintados por ela? Esses azulejos parece que estão tampando, né? Parece que eles vêm para esconder o que está por trás da parede. E o que é a Linda do Rosário? Linda do Rosário foi um hotel que desabou no Rio de Janeiro no ano de 2002 com um casal de amantes dentro. E o artista, né, o zelador, né, quando o hotel estava ali dando sinais de que ia cair, ele passou nos quartos convidando para que falando para as pessoas saírem, né, evacuando todos os andares. E quando bateu na porta desse casal de amantes, eles não atenderam e eles não saíram do quarto. E como o prédio estava caindo, ele teve que sair para se salvar. O prédio caiu, depois de alguns dias, revirando os escombros, eles acharam ali os dois corpos, né, com as vísceras expostas, misturadas com as paredes quebradas e tudo. Aí a Adriana vem e representa isso, essa tragédia, né, nessa obra chamada Linda do Rosário. E dá a entender, né, que os azulejos, eles vêm, como eu disse para vocês, para esconder o que está atrás ali dessas paredes. E o que na verdade, ele quer esconder ali atrás da parede? Dá a entender que ele quer esconder, né, colocado ali pelo contexto da Adriana dessa tragédia, o quê? O que eles estavam tentando esconder, né, que é esse caso extraconjugal, né, que esse casal tinha, o marido e a mulher, né, fazendo uma coisa escondida, mas que para as famílias eles eram pessoas perfeitas, né, vem um azulejo do lado de fora, para quem não conhece, vem tampando ali toda a real situação, né, mas por trás daquele azulejo ali que está tampando, tem uma coisa que nos incomoda, né, nesse caso, o adultério que incomoda, né, incomoda essa questão da traição, né, de um caso escondido, e traz para a gente outros questionamentos também, como pessoas que dão a vida para construir locais, né? Construir prédio. Quantas pessoas já não morreram construindo prédios altíssimos, que hoje em dia são apenas pontos turísticos, né? Quantas pessoas, por exemplo, no Brasil Colônia, que a Adriana também trabalha com um contexto histórico bem forte, quantos escravos não morreram para construir as igrejas, por exemplo, em Ouro Preto, que é uma cidade histórica, morreram para construir aquelas igrejas maravilhosas, vieram, né, forçados aqui para o Brasil, trabalharam forçadamente, sofreram mutilações, né, apanharam e tudo, e hoje em dia vem os azulejos e tampam essa realidade, né? Então vem o turismo, a pessoa tira uma foto lá sorrindo, mas esquece da real história ali de quem construiu e quem deu a vida para construir aqueles monumentos que a gente vê. Então é interessante a gente pegar esses pontos históricos também e linkar com essa obra que ela apresenta para a gente. E logo em cima dessa obra, vocês conseguem ver aí nessa imagem à direita, tem a obra dela que ela coloca em azulejos, azulejos de mentira, né? Que é um outro trabalho dela chamado também Azulejões, que ela usa uma técnica chamada craquelê, que eu vou falar mais um pouquinho para vocês depois sobre o que é o craquelê, que são as plantas carnívoras. E é bem interessante, né? Ela colocou planta carnívora em cima de uma obra que representa carne. Mas olha a forma que ela representa a planta carnívora para a gente. De uma forma vermelha, parecendo órgãos, né? Então, porque planta carnívora, quando a gente fala planta carnívora, a gente lembra de uma coisa meio hollywoodiana, de planta com dente, que come carne mesmo, né? Come pessoas, mas a verdade é uma coisa totalmente diferente, né? São plantas totalmente inofensivas, são verdinhas como plantas normais, né? E tudo, mas ela bem representa para a gente dessa forma mais
mística, né? De uma forma que não são realmente plantas carnívoras. Lembra mais a gente de órgãos mesmo. E olha que representação interessante. Planta carnívora, representada como se fossem órgãos, em cima de uma obra que representa carne, vísceras, né? Então tem uma conexão entre os trabalhos bem interessante aí nessa obra. E subindo para o terceiro piso, a gente tem uma das obras mais bonitas, assim, que eu acho, da artista, no Inhotim, que é o Selacanto Provoca Maremoto. E, de novo, né, ela pega esse contexto histórico e representa aí para a gente nessa obra. E muita gente pergunta o que é o selacanto. Selacanto, ele é um peixe pré-histórico que vive em regiões abissais no oceano. E esse peixe acreditava-se, né, que tinha sido extinto, porque só achavam fósseis deles. E na década de 20, mais ou menos, teve um maremoto na costa africana, onde eles, depois que o mar voltou, né, a onda voltou para o mar, eles viram alguns selacantos nadando próximo à superfície do oceano. As pessoas que moravam, né, próximo ali àquela região, começaram a acreditar que o selacanto que tinha provocado o maremoto, né, que é uma coisa totalmente absurda, né? Um peixe causar um maremoto. Mas a frase se deu a partir disso. E a Adriana representa tudo isso em azulejos portugueses. Por que a gente pode dizer que são azulejos portugueses, né? Pela cor azul da pintura, as curvas que a gente vê, né? Como ela é minuciosa na pintura, nesses detalhes, nesses quadrados muito detalhados, e até mesmo pelos anjinhos, né? Que tem a bochecha gordinha, cabelo encaracolado, que lembra a gente bastante o quê? O barroco. E os azulejos portugueses, na época do Brasil Colônia, quando eles eram trazidos para o Brasil, eles eram trazidos através de navios, né? E durante esse transporte, muitos azulejos quebravam, só que era tão caro trazer que eles colocavam na parede mesmo assim. Então, às vezes, um ficava de cabeça para baixo, ficava de lado, e o desenho não encaixava direitinho com o desenho num todo. Então, ela coloca dessa forma mosaica também, para mostrar para a gente isso, né? Essas divergências que às vezes causavam no azulejo, nessa montagem, nesse processo de montagem deles. E aí tá o que eu falei com vocês, pessoal, sobre o craquelê, que é o craquelado, né? Parece ser realmente de uma cerâmica, não parece? Assim, tem esses detalhes bem trincadinhos, né, na pintura. E como que ela faz isso? Ela faz com gesso sobre tela. Ela mistura gesso em tela de pintura comum e quando ele seca, ele trinca. E dá essa impressão para a gente de craquelado, né, que é bem bonito. E subindo para o terceiro piso, é onde a gente faz a conexão da arquitetura em si com o paisagismo e a obra. Por quê? Nessa última obra, nós temos a obra chamada Passarinhos, de Inhotim Ademini. E a Adriana registrou esses passarinhos aqui em Brumadinho, né, quando ela morava aqui, e quando ela foi visitar uma tribo Yanomami na Amazônia, na região de Demini. E a amiga dela representou todos eles à mão, nesses azulejos, né, passarinho por passarinho, nessa obra. E ela pediu para que plantassem árvores frutíferas nessa área da galeria para que atraíssem passarinhos para essa região. Olha que interessante, né? De novo, a arquitetura que deixa a gente ver tudo, né? Tudo por cima, com toda a floresta, né? Toda a paisagem, a obra Passarinhos, que são passarinhos desenhados, e o paisagismo em si, com as árvores frutíferas, que atrai passarinhos para essa região. E quando a gente chega lá em cima, no final da tarde, eles estão todos cantando ali, e a gente vendo a imagem deles, que é bem interessante, né? E a Jo vai falar para a gente um pouquinho agora sobre uma artista também, que é uma das minhas favoritas, que é a Rivane Neuschwander, que usa uma casinha antiga do Inhotim mesmo, né, Jo? Isso. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Tá só um pouquinho baixo, Jo. Teve uma hora... Tá baixo bem ainda. baixo, Tá bem baixinho. baixo. Eu acho que eu tô tendo um problema de conexão, teve uma hora que eu caí, mas enfim, vamos lá. Vou tentar falar bem alto, qualquer coisa vocês pedem para mim falar um pouco mais alto, tá bom? Agora melhorou? Tá chiando um pouquinho o seu microfone, Jo. Tá bom.
E agora, pessoal, melhorou? Tá chiando um pouco, Júcia. Não sei o que aconteceu. Melhorou, Léo. Tá chiando ainda, Júcia. Não sei o que aconteceu. Se puder tentar conseguir Tá, alguém peraí que talvez eu vou do fone. falar do Everton, que é melhor. Só um minutinho. Pode ir? E agora, pessoal, tá me escutando? Perfeitamente. Agora tá ótimo. Agora tá Melhorou, né? ótimo. Bom, agora eu vou falar aqui da Rivane, né? Dá para vocês. A Rivane é uma artista aqui de Belo Horizonte. É uma artista que trabalha muito com o conceito de memória, de tradição. É uma artista que... Tá dando eco. Tem que fechar talvez o seu e deixar só o do Everton. Agora melhorou, né? Então tá bom. Bom, Tá dando uma interferência, aquele um apito, parece. Fala agora, Júcia, por favor. pronto, agora acho que melhorou, Agora né? sim, agora foi. Ô, luta! Mas tá, vamos lá. A Rivane é uma artista, então, aqui de Minas Gerais, né? Uma artista de Belo Horizonte. Ela trabalha muito com essa questão do conceito de memória, de identidade. Então, essa casinha que vocês estão vendo aí na imagem é uma casinha remanescente de um povoado que, no lugar onde fica a instituição hoje, né? Onde fica o Inhotim, existia um povoado que tinha vários moradores, um povoado bem tradicional. E essa casinha remanescente dessa época, uma casinha de 1974, é uma das mais antigas, né, dessa época. Na próxima imagem aí a gente vai conseguir ver ela de ladinho. Então, esse telhado é um telhado daquela época, né, um telhado colonial. A gente também consegue ter pedras encaixadas, né? Então, é uma casinha bem daquela época mesmo, bem típica daquela época. A Rivane, ela foi convidada para poder expor um trabalho que está no teto dessa casinha, a gente está vendo o interior dela. É um trabalho que chama Continente Nuvem. Então, ela traz várias bolinhas de isopor. Essas bolinhas de isopor, elas são colocadas no teto e alguns microventiladores vão transportando essas bolinhas pelo teto. Então, aí é a brincadeira do título, né? Continente Nuvem. Então, esse material vai se movendo, formando diversos desenhos e imagens diferentes. É uma obra cinética, né? Então, ela precisa dessa energia do vento para poder acontecer. E, de acordo com o passar do dia, todas as vezes que o visitante vai aí, ele consegue identificar um desenho, uma imagem diferente. Então, ela faz muita referência desse nosso costume de quando a gente é criança, de ter um tempo diferente para observar o tempo passar, para ver as nuvens, os ciclos da natureza. Parece que quando a gente é criança, tudo passa mais devagar, né? O tempo passa mais devagar. E quando a gente é adulto, a gente fica atribulado, as coisas vão nos atropelando, né? Então, esse trabalho dela casou muito bem com a casinha, que é uma casinha também de um outro tempo, de uma outra forma de viver, mais simples, colhendo, plantando. E essa galeria é uma galeria permanente. Então, quando vocês retornarem ao Inhotim, quem ainda não viu, vai poder ver ela, né? Vai poder visitar ela também. A nossa próxima artista é a artista Valesca Soares. Ela tem uma obra num caminho muito interessante do Inhotim, porque o nosso jardim ele não é composto por muitas flores, mas sim por folhagens coloridas, né? E esse caminho é um caminho mais romântico, diferenciado, né? Já para nos preparar para a obra que a gente vai encontrar dentro da galeria. Então, é um caminho mais florido. Ao longe, a gente vê esse lugar, né? Parece um coretim. Ele parece vazado, parece que a gente está vendo as plantas lá do outro lado, mas, na verdade, é uma superfície espelhada e é uma galeria, a gente pode entrar. Quando a gente entra nessa galeria, a gente vai ter acesso a um vídeo, né? Esse vídeo é essa imagem que a gente está vendo. Na parte interior também a gente tem vários espelhos. E a imagem que a gente consegue ver aí dentro é refletida centenas de vezes por esses espelhos, assim como a nossa própria imagem, né? Nesse vídeo, a gente vai encontrar uma performance, né, de alguns bailarinos. Eles estão dançando de forma a construir uma dança diferente, porque cada um deles foi gravado separadamente, as imagens foram sobrepostas, e eles estão nessa dança, ora um com o outro, ora sozinhos.
numa dança que nunca se encontra, mas que de toda forma sempre estão dançando juntos. É uma galeria bem romântica, existe uma música tocando ao fundo, e essa música faz um convite para que a gente dance. O caminho que leva até essa galeria é um caminho cheio daquelas pedrinhas, né, os peixes rolados, então a gente já tem esse convite também ao corpo sair da normalidade de caminhar e começar a ter esse balanço. Então, é muito comum que as pessoas cheguem até aí e dancem, né? Então, entrem nesse estado de fole, né? De euforia, de dança, de divertimento. Por isso, a obra chama Fole, é uma obra muito visitada aqui também. Agora, o Matheus vai falar um pouquinho para a gente sobre o Tunga, né? O Tunga, a gente tem esse subtítulo, que é o Eterno Retorno, porque ele trabalha muito com questões alquímicas, com a questão dos ciclos, de um certo infinito nas composições. Então, a gente vai ver um pouquinho mais disso aí nas próximas obras, né, Matheus? Exatamente, Josi. E o Eterno Retorno também lembra um pouquinho da própria história de Inhotim, né? Lá na década de 80, quando o Bernardo Paz veio para cá, que começou a construir todo esse ambiente que a gente vê hoje em dia, né? Que são 140 hectares de visitação, foi ele que influenciou o Bernardo a trocar todo o acervo dele de arte moderna para arte contemporânea. Então, foi a partir dele que se deu essa criação, né, de espaços para abrigar a arte contemporânea no Inhotim. E ele é um artista tão importante que ele tem 2 galerias permanentes, que essa é a primeira, o True Rouge, e depois, um pouquinho mais à frente, a gente vai ver a Galeria Psicoativa Tunga. E o True Rouge, né, como o próprio nome disse, né, vermelho verdadeiro, ele faz uma junção entre 2 palavras, uma francesa e a outra inglesa, dá a entender um pouquinho, leva um pouquinho a gente naquela questão histórica da rivalidade entre Inglaterra e França, né? E ele criou essa obra através de um poema matemático. E foi uma das obras que trouxe para a gente uma palavra que ele usa bastante nas obras dele, que palavra que é essa? Que é a instauração, que é quando uma obra nasce, vira uma performance e depois ela vira uma instalação, né? Mas que uma não depende da outra para existir. Então, a instauração né, um resultado de uma performance. E essa performance aconteceu na galeria pela primeira vez em 97. E foram pessoas nuas, né, passando esse líquido vermelho, colocando aí dentro desses vasos de laboratório, lembrando que a relação do ser humano, até mesmo com a química, né, e como a Josi disse para a gente, ele tem muita referência nas obras dele sobre as questões da alquimia, que é muito interessante, né? A alquimia é o quê? É uma química mesmo, né, uma ciência, só que uma ciência com crença. Então, ele mistura um pouquinho esses dois, né, coloca a ciência e a crença que ele tem, que transforma em quê? Na alquimia. Então, ele pega muito desses pontos e coloca aí nas obras dele. A gente tem diversas formas aí de identificar que são obras do Tunga, como, por exemplo, as redes, os próprios frascos de laboratório, né, que traz para a gente bastante essas questões dos trabalhos dele. Já na Psicoativa Tunga, como a gente vê aí, tem um pouquinho das redes, né, de novo, aí penduradas, né, mas logo entrando na galeria, a gente já vê diversos outros trabalhos, e uma coisa que a gente consegue reparar é que a galeria ela é toda de vidro. Então, dentro dela, da galeria, ela é toda de vidro, você consegue ver todo o lado de fora, e no meio, ela te dá uma visitação de forma cíclica. Então, para visitar a galeria, você anda de forma circular, como se fossem essas 2 obras que vocês conseguem ver aí no chão, que são esses círculos, que são chamadas de toros. E o que são os toros, né? Toro é como se fosse uma câmara de ar de bicicleta, aquele círculo oco por dentro, e ele não tem um começo nem um fim. Ele fica sempre ali, naquele mesmo movimento, né, circular, né, de vai e volta, e a própria galeria ela te dá essa oportunidade de fazer essa visitação cíclica, né? E descendo para o piso inferior da galeria, a gente passa por esse caminho aí, por esse corredor todo de madeira, que é bem interessante, né? A gente chega no último trabalho dele, que se chama Ão. São diversas projeções, mas o Ão, ele é uma projeção também de um túnel do Rio de Janeiro, chamado Túnel de Dois Irmãos,
na qual ele não tem um começo, tem um fim. Ele é eterno, fica sempre o mesmo frame ali do túnel. Então, ele não tem uma hora que começa, não tem uma hora que para. E ao todo tempo, como a trilha sonora do Frank Sinatra, que ele canta, né? Night and day, day and night. Então, fica toda hora ali, cíclico, não para, e deixa a gente até um pouquinho louco mesmo, porque é uma coisa que não tem fim, né? E até a forma que ela é projetada aí para a gente é um projetor de 16 milímetros que fica projetando aí essa imagem e de uma forma cíclica também. Traz de novo para a gente essa questão do cíclico, né? Que o projetor fica circulando ali aquela imagem, essa projeção a todo momento também, como o próprio slide no começo diz, né? O eterno retorno. Ele não tem um começo nem um fim. Ele fica ali sempre da mesma forma, passando, e como as coisas são na vida também, né? Nada se perde, tudo se transforma, né? Então, como o ciclo da água, como outros ciclos que a gente tem na nossa vida, eles vão se transformando, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora a gente vai abrir um espaço para vocês poderem fazer perguntas. Se tiverem alguma dúvida e tudo, podem ficar à vontade, que a gente está aqui para responder para vocês. Antes de começar as perguntas, obrigada, Leonardo, Matheus, Jo e Everton. A gente vai dar uma organizada aqui, a Anita já quer fazer uma pergunta, então vamos fazer como a gente faz normalmente. Quem quiser ou levanta a mão, ou a Estera também já quer, eu vou organizando aqui, tá bom? Então a gente vai começar pela Anita. Oi, muito obrigada, uma exposição maravilhosa. Eu só tenho uma curiosidade. Que tipo de triagem vocês fizeram para trazer esses artistas para esse tipo de museu? Como que eles se convidaram, eles se interessaram? Houve assim convites? Eu tinha interesse em saber isso daí. Alguém pode me falar? Então, Anita, no começo, o Inhotim, as primeiras obras que foram expostas aqui no parque, né, elas eram obras do acervo pessoal do Bernardo Paz. Então, ele foi adquirindo essas obras assim pelo gosto dele mesmo, né? E tinha alguns amigos dele que ajudavam ele a expor essas obras nas primeiras galerias que ele construiu. As primeiras obras, claro, foram do Tunga, né? Depois ele comprou Cildo Meireles, ele foi casado por um tempo com a Adriana Varejão. Então, dele. E depois, o Inhotim, depois que ele se transformou mesmo numa instituição, ele tem uma diretoria artística, tem os curadores, né? Que acabam convidando artistas para expor aqui, né? E selecionando obras para serem expostas. Então, tem exibições que são feitas em parceria com outras instituições, tem exposições que são feitas em parceria com o próprio artista, né? Nas galerias temporárias. Então, hoje em dia, depende mais dessa curadoria, que é feita pelos curadores, do que pelo Bernardo Paz em si, já que o Inhotim não tem mais um dono, né? Que é uma instituição. Então, tudo depende mesmo de financiamento, né, de patrocínios e até mesmo de decisão dos próprios curadores. Obrigada, Everton. Maravilhoso. Parabéns para vocês todos aí. Não, obrigado a você. Estera, quer falar? Abre o microfone. Abre o microfone. E agora? Aí, agora. Tá. Eu quero dizer que eu fui uns anos atrás, eu achei já na época maravilhoso. Agora também, lindo, lindo, lindo. Mas depois dessa inundação que teve, continua a mesma coisa? Como é que é? Sim, sim. Bom, pode falar, Jo. Pode responder, Matheus. Sim. Estera, o Inhotim, onde foi a tragédia, é a 17 quilômetros do Inhotim. Então, não chegou a atingir a área do parque, sabe? Mas não sei quando que você veio aqui, em qual
há quanto tempo tem, mas o Inhotim está sempre num processo de transformação. Então, provavelmente, Sim. quando você voltar aqui, você vai achar assim, nossa, meu Deus, eu não visitei esse local, que está tudo diferente, mas é porque sempre muda, e é sempre bom mesmo, assim, estar sempre presente aqui no parque. E uma coisa que a gente fala aqui na visita é que quem faz a visita virtual é obrigatório voltar aqui no Inhotim para conhecer a gente e visitar o museu, tá? Então, vocês estão super convidados, todo mundo. Convidados não, obrigados a vir quando tudo melhorar, tá? E aí Com a gente certeza a pode gente se vai. encontrar com você. Se você não vier tomar um café com a gente fica muito triste. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado você. Aqui tem um prédio educativo, a gente fica todo mundo lá no prédio educativo, né? Agora que essa questão de pandemia, a gente está trabalhando em escala, mas a gente deixa a porta da nossa sala aberta para quem quiser ir lá, entrar, visitar, conversar. É um ambiente livre mesmo de visitação, de troca, e é aberto mesmo, né? Esse é o intuito. Fala um pouquinho, Everton, dos carrinhos, que quem não tem condição de andar lá dentro do parque, tem os carrinhos, né, para a pessoa poder visitar, eles vão parando de pedaço em pedaço, explicando, é isso? Isso. Aqui no Inhotim a gente tem o serviço, né, do carrinho, então eles são dois serviços, tem o exclusivo e o em rotas. Quem não consegue andar, ganha a pulseirinha do carrinho em rotas e também pode fazer um agendamento na recepção de 1h30 de exclusivo, então com o acompanhante. Então ela marca um horário na recepção e esse carrinho fica andando com ela nos pontos que ela não conseguiu ir com o outro carrinho que ela ganhou a cortesia. Então isso é um serviço bem bacana que dá também acessibilidade para todo mundo, para que todo mundo possa conhecer o Inhotim da forma que ele deve ser realmente contemplado, né? verdade. Isso é muito legal. Muito legal. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Alguma curiosidade? Estão tímidas. Não, nós queremos andar no Fusca, né? Nós queremos andar nesse Fusca aí. Posso fazer mais uma pergunta? Posso fazer mais uma perguntinha? Claro. Por que ele expôs tudo em vermelho? O que significava a cor vermelha para ele? Eu achei uma coisa bem forte e você pode pensar um monte de coisas, como você disse, né? Que pode ser tristeza, pode ser sangue daquela torneira, mas por que vermelho? Tudo vermelho. Então, a obra, né, Desenho para o Vermelho, o interessante é que a galeria, vocês perceberam que todas as salas, elas têm uma coleção diferente. Uma coleção de bolas, né, que são tampadas naquela manta de aço, a outra uma coleção de objetos vermelhos, e a última uma coleção de barreiras. Então, é mesmo a questão dessa questão da coleção de objetos, né, ele escolheu o vermelho para fazer essa exposição, e até mesmo porque o vermelho, para a gente, até mesmo para quem é da área da botânica, é considerada uma cor aposemática. O que é uma cor aposemática? Cor aposemática é aquela cor que chama a nossa atenção, né? Chama aquela cor chamativa, mas que ao mesmo tempo tem a questão da atenção, chama a atenção, ela também é uma cor que gera um certo sentimento de alerta. Então, na obra, quando a gente está lá dentro da obra, tem toda essa imensidão do vermelho, mas ao mesmo tempo que ele deixa a gente com aquele sentimento de deleite, né, de achar bonito, de contemplar ali aquele espaço, ele também gera dúvidas, né, na gente, gera aquele sentimento de por que vermelho? O que aconteceu aqui? Né? E num primeiro momento ele é confortante, né, bonito ver, mas ele acaba sendo um pouco também incômodo, né? Ele gera um incômodo em nós, ver todo aquele ambiente vermelho, o cansaço no olho, né? Que é uma cor muito forte, então nossos olhos ficam cansados também, nos gera um certo incômodo, até fisicamente, né? Além do psicológico, fisicamente também. Então isso ajuda um pouquinho, acho que isso ele queria mostrar também para a gente, esse dualismo, né? Entre o que te causa um certo prazer, mas que também depois ele te tira um pouquinho do seu sossego, né? Te tira um pouquinho ali do seu conforto, vamos dizer assim. Exatamente. Então é legal, são sentimentos mesmo que a obra traz para a gente, né? Isso mesmo. Obrigada. Por nada.
Eu queria... Vocês têm, além dessa visita que a gente está fazendo, tem mais alguma outra visita que pode também ser feita com o grupo? Temos... inclusive, pessoal, eu até ia tocar nisso, porque novamente eu vou pedir desculpas para vocês, tá? Porque não é nosso modo de trabalho começar assim atrasado. A gente sempre começa, pelo contrário, 15 minutos antes, só que, né, trabalhando em casa, home office, eu estou na minha casa, Matheus um deles, Josimar na dela, então às vezes tem um problema técnico. O Zoom é uma plataforma que a gente não tem tanta familiaridade, pensar que a partir de agora a gente vai começar a usar, mas então agradeço vocês novamente por terem compreendido isso. Inclusive, eu ia falar justamente isso, nós convidamos vocês a participar de outras visitas, além dessa, Artistas e Paisagens Brasileiras, a gente tem uma visita voltada para os sons de Inhotim, uma visita chamada Som e Sentido, então onde a gente liga, assim, embutiu alguns sons, assim, a gente coloca os sons mesmo para vocês ouvirem, de algumas obras, instalações sonoras. A gente tem a visita panorâmica, que é uma visita mais geral, mostra um pouquinho de cada coisa também. Uma visita voltada, que chama Cores e Formas, né? Que a gente fez um design assim, para o público mais infantil, mas que é para todos os públicos também. Então, é um convite que eu já faço para vocês, né? Se inscrevam lá no formulário novamente, que a gente vai começar no horário certinho, como antes, que a gente fica muito envergonhado que esse tipo de coisa acontece. Inclusive, quem parou de gravar a visita fui eu, tá? Eu não sabia que estava gravando coletivo. Foi? Falei, gente, eu cliquei em alguma coisa aqui, tô gravando. Então, peço desculpas já também, tá, gente? Perdão. Leonardo, valeu. Eu quero perguntar uma coisa. Claro. Tem um campo ali... Leonardo... Pode falar, ele está te ouvindo. Estou te ouvindo. Leonardo, eu gostei muito, tem um local, flores de vários países, flores maravilhosas de cada canto. Sim, a gente tem, na verdade, alguns... Inhotim é todo um grande jardim, né? Mas a gente tem, para se identificar, a gente tem uns destaques botânicos, que são espécies que elas estão destacadas com uma plaquinha e tem no mapa também. Então a gente pode ver, por exemplo, a gente tem a palmeira azul, que é a Bismarck nobilis, ela vem de Madagascar, assim, ela é maravilhosa, gente. Vocês já devem ter visto, assim, mas aqui elas são bem grandes, tem um prateado nas folhas, assim, que é muito bonito. Então ela é um destaque botânico. Então essas plantas, assim, mais exóticas ou algum risco de extinção, de vários lugares do mundo, estão discriminadas no nosso jardim como destaques botânicos. E, além disso, temos os nossos jardins temáticos, que são jardins, o Matheus falou do pictórico, do veredas, mas nós temos, por exemplo, o jardim desértico. Então, ele tem uma coletânea de plantas assim, de vários lugares do mundo que compartilham o quê? São de biomas desérticos. Então, a gente vai ter várias espécies de cactos, plantas adaptadas a esse bioma. Nós temos o jardim de transição Cerrado, Mata Atlântica. Então, a gente vê desde o pau-brasil até a palmeira jussara. Nós temos os orquidários, né? Não sei se vocês gostam de orquídeas. Então, temos o Vandário das orquídeas vandas, o Largo das Orquídeas, com orquídeas do Cerrado. Então, assim, para quem gosta de plantas, tem essas curiosidades, assim, um Inhotim é uma ótima visita, né? Nós temos várias e várias espécies para todos os gostos. Obrigada, viu? Muito obrigada. Com certeza a gente vai programar uma outra visita, talvez para agosto. Vamos ver, que se a gente conseguir julho. Eu vou falar com o Everton, que acho que o Everton é meu contato, né, Everton? Então, eu agradeço mais uma vez a vocês. Obrigada também ao pessoal do clube que veio participar. Uma coisa diferente, né, do que a gente está acostumado. E é isso. Muito, muito obrigada. E até já, né? E lembrando para o pessoal do clube que agora, às 4 horas, a gente tem mais uma atividade bem bacana, né? O Peter vai estar aqui falando sobre Gershwin. Então, isso, vai ser ótimo. Tá bom? Silvinha, maravilhoso. Inhotim, eu só estou brava que eu perdi o começo. Estava difícil de entrar, né? Mas acontece. Semana passada não foi igual com a minha sobrinha? Viu quantas atividades que a Silvinha está fazendo? Viu quantas atividades? Num dia só 2? Vamos liberar os meninos. Peter vai ser bem bacana também. Vai. Até já, gente. É o tempo de tomar uma água. Obrigada de novo. Pessoal. Muito obrigada. Oi, Everton. Eu só vou te mandar um link com um questionário pós-visita
Para você poder avaliar a nossa visita também, para a gente poder Pode melhorar mandar. as próximas também, tá, Joia? Vocês dão a opinião de todo mundo lá, vai ser bem bacana. Pode mandar, eu responder. compartilho com elas, se elas puderem responder também, é isso? E, não, pode ser só Combinado. uma pessoa mesmo, aí vocês Tá bom. respondem em conjunto. Tá ótimo. E para o processo para marcar as próximas visitas é o mesmo que você fez, só preencher o formulário lá, a gente já tem o contato por e-mail também, ou pode me mandar no e-mail, na verdade, se me manda qual visita você tem interesse em fazer, que a gente marca um novo dia. Tá bom? Combinado, tá ótimo. Então, tchauzinho, Obrigada, foi gente. muito bom. Até a próxima. Gente. Quero ver vocês de novo. Tchau.